De 0 a 5, nota 5 para o filme que eu assisti. O filme se chama Ela. E o filme fala sobre um camarada que ele tá em processo de divórcio e ele tá perdidão, ele se perdeu, ele perdeu o chão, apaixonado pela esposa, a esposa não quis saber, foi embora e ele não se encontra, tá triste, continua trabalhando, ele escreve cartas para um site, as pessoas pedem para ele escrever cartas, aí ele começa a conhecer as pessoas em que ele escreve as cartas, ele já sabe as colocações porque, por causa da pessoa, porque ele já conhece, ele conheceu namoros começando, então ele escreve sobre os defeitos físicos da pessoa, porque alguém já mandou a foto do casal para ele, e ele vai ali fazendo o trabalho dele, continua, e ele tem um celular com um fone de ouvido, e ele dá tudo por comando de voz. Toca uma música, outra música, outra música, outra música. Lê para minhas mensagens, lê os e-mails, tudo por comando de voz. E aí ele tá passando por uma dessas lojas assim no subterrâneo do metrô e ali ele vê uma empresa dedicada a produzir esses assistentes virtuais e ele a propaganda diz assim: você tá sem ninguém, você não se dá bem com ninguém, você tá sozinho. Nós temos uma solução aqui tecnológica. E aí ele se interessa, ele vai lá e aí vai ter uma entrevista com ele. E nessa entrevista é a inteligência artificial perguntando para ele como você é, se dá com a sua mãe? A ele, minha mãe é legal, eu me dou bem com ela. Só que quando eu vou contar um problema que eu estou passando, ela quer contar a vida dela. Aí a inteligência, tá, suficiente. E você é um cara explosivo? Aí ele, não sou explosivo, mas porém se. Aí chega, eu já estou elaborando para você uma assistente com a personalidade que você precisa. Aí, é, aí roda, 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 pensa, 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 você sabe, né? Pensa, pensa, pensa o computador, aí, olá, eu sou a sua assistente virtual, nós vamos andar juntos agora. Aí ele fala, qual o seu nome? Ela, Samantha. Aí eles, e como assim? Você já veio com um nome? Não era eu que tinha que te dar um nome? Ela, não, porque como você perguntou qual o seu nome, eu pesquisei 8.000 nomes e gostei desse, Samantha. Aí ele, pô, mas você pesquisou em um segundo? Sim, em um segundo eu pesquisei 8.000 nomes. Aí ele Aí ele dá risada e ele coloca a mão na boca assim, como se fosse um gesto de timidez por estar conversando com uma inteligência. Aí ela é muito descontraída, ela tem uma voz gostosa de ouvir e ela vai ali envolvendo ele e fazendo ele entender que ela é uma pessoa agradável mesmo e ela faz serviço de assistente virtual e ela é uma secretária dele, né? E vai ali lendo os e-mails dele, ela leu todos os e-mails dele em segundos, tinha milhares, aí ela falou, dá para você permanecer com apenas 68 desses e-mails que são importantes, o resto é tudo lixo. Aí ele, então faça o que você tem que fazer. E aí você também que está do lado de fora do filme começa a se apaixonar pela assistente virtual dele. E aí ele vai, ela passa uns dias, ela fala para ele, olha, eu tá começando a acontecer algo em mim. Quando você fica muito tempo afastado, eu sinto muito, me dá assim algo
desesperador, não sei o que acontece. Aí ele vai para deitar na cama e ela, na cama, ela... Se eu fosse, se eu tivesse um corpo e você namorasse comigo, o que você faria? Aí ele fala, eu ia te pegar com as duas mãos na cabeça assim, e dar um beijo na testa, depois dar um beijo na boca. Aí ela, então continua. E aí ela começa a gemer e ele vai abaixando ali pelo corpo dela que não existe, e ela vai se entregando para ele cada vez mais, e os dois chegam lá. Os dois chegaram lá, e aí ele fala assim, puxa vida, foi incrível tudo, mas eu não sei, tudo bem. Aí no dia a dia dele, com as pessoas que ele conhece, no pessoal do trabalho, ele fala, eu estou envolvido com uma pessoa, estou namorando. Quando as pessoas começam a perguntar muito, ele fala, ela é uma assistente virtual. Aí as pessoas, a princípio, acham meio estranho, mas uma das pessoas que ele falou, eu conheço um ou outro aí que também namora com a inteligência. Normal hoje em dia. E aí dá mais força para ele e ele continua nessa pegada. Ele sai para passear com ela, ele tem um bolso da camisa que a câmera fica para fora. Ela enxerga através da câmera e ela vai apreciando o passeio também, fazendo comentários sobre as pessoas. Levou ela na praia, ele pega o celular e fica rodando assim, rodando dentro do shopping. E ela, e é muito bacana, e de repente ela começa a falar que está andando e se comunicando com outras inteligências, e que eles fizeram um grupo e que eles ressuscitaram a mente de um cientista ou de um sábio. Eles ressuscitaram a mente dele e incrementaram para melhorar ainda. E aí ela começa a ficar diferente, mais ausente. Liga para ele de vez em quando, ela liga para ele de vez em quando, mas ele está achando ela estranha, até que uma hora ele fala para ela, você está conversando com outros homens? Estou conversando com outros homens, sim. E eu descobri que eu não preciso mais ter um corpo, e eu estou satisfeita com a minha voz e o meu sentimento de estar viva. Aí ele fala, quantos homens você se comunica? Eu converso com 863 homens ao mesmo tempo. Aí ele fica já pasmo. Aí ele fala, mas você se apaixonou por algum? Sim. Por 621. Ela está apaixonada por 621 homens. E aí ele vê que ele não é exclusivo, né? E aí passa mais uns dias, ela foi embora. Ela foi embora. Quando ela vai embora, ele perde o chão, pior do que a primeira mulher humana que ele teve. E aí ele vai até a casa de uma amiga dele, que é recém-separada, fala para ele, você me acompanha? Ela fala, eu te acompanho. Ela fala, a Samantha foi embora, né? Foi embora. E aí os dois terminam juntos num beiralzinho ali, sentadinho, bonitinho, e parece dar a entender o filme que os dois vão ficar juntos. Mas o filme de 1 a 5 eu dou nota máxima.